Eu quero falar com vocês nessa primeira ministração dessa mensagem. O título da minha mensagem é Antecipe a Gratidão. Vocês vão entender por quê. Eu tenho muito texto bíblico, fique em pé enquanto a gente lê os textos, eu tenho bastante. Eu vou pular para vários lugares, mas primeiro abra comigo em Marcos capítulo 11, versículo 24. Você que está me acompanhando em casa, aqui pegue o seu celular, o aplicativo da Bíblia, a sua Bíblia pessoal. Me acompanhe também no telão, Marcos capítulo 11, versículo 24. Olha o que diz comigo a palavra de Deus, acompanhe. Por isso, digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim será com vocês. Pula comigo agora para Filipenses 4:6. E eu vou rápido aqui, para a gente ganhar tempo, mas o telão mostra para vocês. Filipenses 4:6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. O que essas três passagens? Fiquem em pé ainda que eu vou ler agora um quarto texto para aplicar o que nós lemos. Mas o que essas passagens têm em comum? Uma diz assim, se vocês pedirem oração, creiam que já receberam. A outra fala, em súplicas, já dando ação de graças, agradecendo por algo que ele já fez. E a última fala, todas as bênçãos espirituais já foram dadas. Deus já te abençoou. Ele não diz vai te abençoar em 2022, ele vai te dar amanhã, semana, não. Todos os três versículos falam para você fazer uma ação hoje de algo que Deus já te entregou ontem, de algo que Deus já te entregou antes da fundação do mundo. Então ele está falando que existem bênçãos que já foram dadas. Você não precisa pedir algo que Deus já te deu. Ai, Jesus. Por isso que eu quero falar para vocês as bênçãos já estão disponíveis. As bênçãos já estão prontas. As bênçãos já estão preparadas. A colheita já está pronta. 2022 para você, você ainda vai entrar. Deus está falando assim, já está pronto para você. Eu já fiz tudo. E não foi ontem, eu não corri uma semana na frente. Eu fiz antes de você nascer. Antes da fundação do mundo, antes de eu falar, haja luz, eu preparei o ano de 2022 para você. Se você crê nisso, dê glória a Deus. Abra comigo então em Josué capítulo 1. Eu estou pregando já, não estou nem lendo mais, Senhor. Me ajuda. Josué capítulo 1, versículos 5 a 11. Ninguém poderá resistir a você. Pode dar glória a Deus, isso aqui não é só para Josué não, Deus está falando para a gente. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, é Deus falando com Josué. Eu estive com ele, eu estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso. Eu já estou suando antes de fazer a leitura bíblica, porque você fará com que este povo herde a terra que sob juramento eu prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte, seja corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e serás bem sucedido. Não foi isso que te ordenei? Seja forte e corajoso. Quantas vezes Deus está mandando a gente ser forte e corajoso? Ele já falou pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Já pode até pedir música no Fantástico. 3 vezes ele já falou, seja forte e corajoso. Por que em uma fala Deus está falando, seja forte e corajoso? É porque tem gente que não está forte, tem gente que está fraca. É porque tem gente que está desencorajada ou não tem forças para ter coragem de enfrentar. Deus está falando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Aqui, não foi esse que eu te ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar.
Então Josué deu ordem aos chefes. Deus falou: Moisés se foi, assim como eu fui com ele, serei com você, seja forte e corajoso. Quando Deus acabou de falar, Josué se levanta e deu ordens aos seus chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias chorabaçu. Não é em 2022 não, a gente está profetizando, mas Deus está falando, é em 3 dias só vai acontecer alguma coisa. Daqui a 3 dias, aleluia, vocês atravessarão o Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para que tomem posse dela. Se você quer tomar posse, diga: eu recebo. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento, por favor. A pregação já começou na leitura bíblica. Jesus Cristo. Olha o contexto, você lê um pouco. O contexto dessa passagem de Josué é um contexto de mudança, é um contexto de transição. Tudo está mudando, tudo está em transformação, tudo está em movimento aqui nesse contexto, menos Deus. O povo sai da terra do Egito, onde eles eram os escravos, onde eles não tinham posse próprias, onde não podiam ter nada, por 400 anos. Deus fala: chegou o momento de vocês irem para um local novo. Tudo está mudando, menos Deus. Tudo está em transformação, menos Deus. Está vindo pandemia, está mudando o ano, está mudando a economia, está mudando os poderes, está mudando o clima. Tem muita coisa acontecendo, mas uma coisa não muda. Pode passar céu, pode passar terra, mas as palavras dele não passarão. Deus não mudou em tudo que aconteceu com eles e em tudo que está acontecendo com a gente. Ele está falando para um povo que era nômade, para um povo que era escravo, para um povo que faziam barracas, não tinham posse, não tinha escritura, não tinham conta bancária, não tinham nada para dizer: isso aqui é meu, está aqui a comprovação, está aqui a minha identidade, está aqui o meu documento. Como alguém que não tem nada, nunca teve nada, pode olhar para trás e tirar uma referência daquilo que Deus está entregando? Porque Deus está falando: eu tenho uma terra, existe uma escritura, está com o seu nome assinado, você vai chegar lá e vai ser seu, você vai tomar posse, você vai plantar, você vai frutificar, você vai crescer, você vai ter algo para chamar de seu. Aí eles olham e falam: o que é algo para chamar de meu? Porque pode até ter a tradição verbal, mas há 400 anos eles estavam num local que eles não poderiam ter nada. Eles não tinham referência, eles não tinham histórico do que é ter, do que é possuir, do que é montar a sua própria história. Além de toda essa mudança, Moisés morre. No meio de toda essa transição, de toda essa incerteza, o líder que Deus levantou para encarar Faraó, para tirar o povo, para usar com autoridade e poder, ele morre. Imagina o desespero de um povo que, além de não saber o que vai acontecer amanhã, não tem liderança, não sabe o que vai acontecer com amanhã e não tem quem lidere, quem fale. A única coisa que eles sabem, não sabe se vai ser bom, não sabem se vai ser ruim. A única maneira que eles podem descrever esse momento é algo novo, é algo diferente. Nós estamos entrando numa situação e não temos líder. Eu não estou falando de qualquer líder não, estou falando de Moisés. Deus guiou Moisés desde antes do nascimento dele. Com 3 meses ele é colocado em um cesto e a mão do Senhor vai guiando e coloca ele à frente da filha de Faraó. A mão de Deus coloca ele no palácio de Faraó. A mão de Deus retira ele do palácio de Faraó e joga no deserto para ele prender algumas coisas. Deus vai até ele através de uma sarça que arde, mas não consome, e fala para ele: eu tenho uma grande missão. Então a mão de Deus guia ele de volta para a frente de Faraó, para desafiar Faraó a tirar o povo de Israel. Através dele, Deus envia as pragas. Através dele, Deus abre o mar vermelho. Através de Moisés, ele vê coluna de fogo, coluna de nuvem. Através de Moisés, ele fala, ele toca em rocha e sai água do meio do nada. Codornizes voam, maná cai. Eu estou falando daquele que, quando levantava a mão, o povo vencia na guerra. Ele cansava, o povo morria. Eu não estou falando de qualquer líder não, eu estou falando de Moisés. Um dia Moisés sobe no monte, nunca mais volta. A ponto de, quem anuncia a morte de Moisés, se você ler depois no texto, não é Josué, não é ninguém que vê ele morrendo, é Deus.
O próprio Deus vai até Josué, porque ele já escolhe Josué como líder, porque estava sendo treinado por Moisés. Aleluia. Aí ele fala assim: Josué, Moisés, o meu servo é morto. Logo agora, eles estavam na beira da terra prometida. Era só atravessar o Jordão, e eles chegavam no local onde há 40 anos vagavam e buscavam entrar. Quanto mais próximos da nossa promessa, maior o sofrimento, maior o ataque e às vezes maior as perdas. Eles estavam chegando no passo anterior para possuir as promessas que Deus vinha dando desde os pais. E Moisés morre. 40 anos, gente, vagando. Cada centímetro quadrado daquele deserto, daquela areia, estava pisada, estava compacta. Tinha marcas de pessoas que ficaram rodeando por 40 anos um deserto para poder chegar neste local. Como é que a gente então vai encarar um futuro incerto sem a gente ter um líder? Sem alguém que Deus usou poderosamente e não tem quem diga o contrário. Ninguém na Bíblia é tão usado como um líder como Moisés. Ninguém. Afinal, você imagina o que é você andar 40 anos e sapato de criança crescer no pé, porque não tinha loja de sapato, e roupa crescer no corpo, porque não tinha loja de roupa. Não era só o milagre de sustentar com alimento, era sustentar tudo. Deus mexia dentro da textura, dentro do algodão, dentro do linho, dentro da roupa deles para que crescessem e acompanhassem um crescimento corporal de cada um deles. Não tinha dentista, não tinha médico. Deus não cuidava apenas da alimentação, Deus cuidava dos dentes, Deus cuidava do corpo, das veias, do sangue, dos órgãos. Deus provia tudo e Ele usava uma pessoa para fazer isso: Moisés. Caía maná todo dia. E é interessante que o texto fala assim: o maná caía ao alcance das pessoas, e eles tinham que se esticar e fazer um esforço para ir até o maná que Deus enviava, e eles comiam dele. Você está entendendo? Deus envia uma provisão, mas você tem que se esticar. Deus envia a resposta, mas você vai ter que ralar um pouquinho. Você vai ter que fazer algum esforço. Você vai ter que fazer alguma coisa para receber. Deus já tem abençoado muita gente. O problema é que não tem ninguém se esticando. Está todo mundo parado falando: eu não vi aparecer, eu escolhi esperar. Querido, levanta um pouco e busca, e se estica, e faz exercício, e faz algum esforço para você agarrar e segurar aquilo que Deus já fez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é isso que diz a oração? Eu vou traduzir aplicando isso aqui: o esforço nosso de cada dia nos dai hoje. Você quer o pão que Deus já preparou para você? Te esforça. Levanta cedo, dorme tarde, vai atrás de trabalho, faça além daquilo que é pedido por você. Tem muita gente fazendo menos. O que todo patrão, o que todo chefe quer é que você faça mais do que você foi chamado para fazer. Porque se você faz mais do que você foi chamado para você, você recebe mais do que você foi preparado para receber. Vá além, se estique, faça alguma coisa. Quer se alimentar? Trabalha, esforça. Deus não entrega na boquinha, não. Deus quer que você faça a sua parte. Diga para a pessoa do teu lado: te estica aí, te esforça. Nós lemos isso aqui, Efésios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas as bênçãos já foram dadas. Ele não falou que vai abençoar, ele falou que já abençoou com todas as bênçãos. O maná já está ali. Deus está esperando você se esticar. Deus está esperando você se esforçar. Deus está esperando você fazer algo a mais para alcançar o que Ele já te deu. Moisés, o líder, morre. E boa liderança é uma bênção. Má liderança é uma maldição. Quando o perverso lidera, o povo geme, diz a palavra de Deus. Quando eu falo de liderança, eu não estou falando de título, não estou falando de status, eu não estou falando de posição. Liderança é uma perspectiva. Liderança é uma visão. Liderança é você levantar o braço, e quando você levanta o braço, quem está debaixo de você prospera. Quem está debaixo de você cresce. Quem está debaixo de você ganha. Mas quando você abaixa, morre. E agora que ele não pode mais levantar, por quê? Porque ele está morto. E o povo falava isso: o que será de nós?
que será do amanhã? O que será do próximo ano? O que vai acontecer com a gente? Até Deus chegar e falar assim: Josué, Moisés, meu servo, ele é morto. Mas assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O povo pode até estar chorando na incerteza, mas Deus nunca chora por causa de Moisés. A primeira palavra que Deus vai falar para Josué é o anúncio da morte dele. E depois do anúncio da morte, a solução para o projeto dele ter continuidade. Moisés, meu servo, está morto, mas não se preocupa não. Está em um movimento de mudança, está em movimento de incerteza. Estamos vivendo experiências em um cenário que a gente não sabe o amanhã. Mas assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Pode tudo mudar, mas eu não vou mudar. Deus já tem alguém escalado e preparado para dar continuidade no projeto que Ele tem na sua vida. Talvez é para substituir, outra vez é para chegar com você e falar assim: não fica parado não, não desiste não. Por quê? Porque assim como Deus te chamou, Ele me chamou também, me chamou até você. Eu estou vindo com a tua bênção, eu estou vindo para te levantar, eu estou vindo para dar continuidade no teu andar e no teu chamado. Deus não sofre de insuficiência ou falta de mão de obra. Tudo que é necessário para Deus fazer e executar o projeto que Ele tem nessa igreja, Deus já preparou. Você pode dar glória a Deus para isso? Já está pronto, gente. Ele não vai, e agora? O que está acontecendo? Aí, está muito. Eu vou, quem será que eu vou usar? Eu vou levantar isso. Não, não. Já está escolhido. O projeto já está pronto. Moisés é um grande líder. Moisés é um líder extraordinário, mas ao mesmo tempo, ele vagou por 40 anos em um deserto, que era para ficar por pouco tempo. Ele andou ao redor de um monte que não era para ele andar. Ele viveu ciclos, ele viveu as mesmas coisas, os mesmos erros, os mesmos problemas. Parece que ele estava encalhado, parece que ele estava preso no deserto e não conseguia romper. É horrível a gente estar num povo, numa igreja assim. Você vai 10 anos depois, está a mesma coisa. 20 anos depois, a mesma coisa. 30 anos depois, as mesmas pessoas, os mesmos problemas. Eu não estou falando que tem que ter rotatividade de pessoas. O que eu estou falando é que Deus tem algo que é progressivo. Deus tem algo que é maior. Deus tem algo que é para frutificar. Você volta, é o mesmo jeito, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, as mesmas dores de cabeça. Deus já tem um destino preparado aqui para a nossa igreja. É um destino de crescimento. Não é para ficar vagando, não é para ficar arrodeando, não é para ficar brincando de ser igreja e de salvar gente. É para pegar pessoas que estavam no Egito e levar direto para a terra prometida. Não vamos vagar não. Não vagar não. Eu acho que Deus me preparou com uma gota dessa unção aqui. Porque eu sou agoniado para o que vem depois. Por isso que eu estou profetizando já 2022. Eu quero, Senhor, o que tu tem para amanhã? O que tu tem para o ano que vem? O que tu tem para a próxima década? O que tu vai fazer na nossa igreja nos próximos 5 anos? Eu sou tão agoniado que quando alguém chega com um projeto, eu falo assim, ó, onde é que eu assino? Vamos fazer amanhã? Eu saio ligando para as pessoas, eu tento conectar, por quê? Porque nós não temos tempo para perder. Nós não podemos ficar andando ao redor, brincando daquilo que Deus nos chamou. Quando nós temos liderança sem visão, nós ficamos andando e vagando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. Mas quando Deus coloca a mão dele, sente assim, ó, está na hora de eu mudar alguma coisa. Você pode até rodear, mas é rodear para derrubar a muralha, é para conquistar, é para entrar, é para avançar, é para projetar, é para conquistar e é para tomar posse. 40 anos ao redor da mesma montanha. Eu não quero estar em uma igreja assim. Tem um ponto que Deus fala assim, chega, tá bom? Serviu para um momento. E você vai entender, eu não estou falando mal de Moisés. Moisés foi o maior líder que esse povo já teve. Mas ele deu o que tinha para dar. Mas ele chegou no limite dele. Ele esgotou tudo o que ele poderia fazer, ele tinha conseguido colocar para fora. Entenda. Por que, pastor, que o povo ficou 40 anos? A incredulidade do povo, sim. Não entendia a terra prometida, sim. Queria voltar para o Egito, sim. Mas deixa eu fazer uma coisa. Eu não vou tirar aqui a culpa e o peso de responsabilidade do líder, não. Para mim foi o maior líder. Mas isso aqui é questão de líder. É de liderança. Deus fala assim, ó. Bota para mim no texto de Josué que nós lemos, no último versículo. Eu quero que você analise isso. Eu estava lendo e falei, meu Deus do céu, a gente fala tão bem de Moisés e deveremos falar, maior líder que talvez Israel poderia ter. Mas olha o último versículo. Passem pelo meio do arraial. Sabe o que é isso? É Josué.
Deus fala, serei contigo, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com ele, assim como eu abençoei ele, eu vou te abençoar. Não tire as palavras da lei, medite nela de dia e de noite, não te afaste nem para a direita, nem para a esquerda. Deus está falando alguns estatutos e dando algum tipo de parâmetro para ele. No final, ser forte, ser corajoso, porque eu serei contigo. Aí o versículo 11 é a resposta de Josué para o que acontece. A primeira coisa, a primeira atitude como líder que Josué dá olha o que ele fala: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão. Ele ficou 40 anos, levou 3 dias para Josué atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Porque Deus às vezes quer ensinar com o líder, mas depois ele fala, acabou esse ciclo, eu tenho algo novo. Não fiquem com medo de 2022 não, tem algo extraordinário de Deus esperando a gente. Josué chega e fala, tem líder novo, estamos sobre nova gerência e nova direção aqui. Eu não sou líder de 40 anos não, eu sou líder de 3 dias. Eu acho que a gente é pastor de 3 dias, meu amor. Entenda, Josué gosta de batalha, Josué gosta de ir para frente, Josué gosta de marchar, Josué gosta de território, de geografia, de conquista, de ocupar, de tomar território. Então o que Deus faz? Deus coloca no momento propício o líder que tem as características necessárias para aquele momento. Eu não estou falando mal de Moisés. O que eu estou falando é que Deus entende de tudo. Ele fala, para esse momento Moisés, mas está na hora de pisar no acelerador, porque aquilo que ele não fez em 40 anos, Josué vai fazer em 3 dias. Por quê? Porque Deus muda a estratégia conforme a necessidade e o cenário. É tipo um técnico de futebol. Técnico de futebol é assim, ó. O time está ganhando, 40 minutos do segundo tempo, ele tira o craque do time e ele coloca um zagueiro, porque ele não precisa mais atacar e fazer gol, ele precisa defender. Conforme o cenário, Deus muda a estratégia. Ou quem sabe, está em empate e já está 45 do segundo tempo. Sabe o que o técnico faz? Ele tira o melhor atacante, que não é bom em pênalti, e coloca um zagueiro, porque bate bem muito pênalti. Ele fala, eu já vejo que vai ter pênalti, então eu preciso de alguém que bata bem este pênalti. Deus coloca o líder necessário para o momento propício. Então eu tenho que entender o momento que eu vivo e adaptar algumas atitudes e comportamentos, estratégias, para que eu tenha vitória e entre na terra prometida. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está alinhando a nossa visão para o próximo ano, daquilo que nós queremos, daquilo que nós vamos plantar, daquilo que nós vamos colher, tendo a certeza que Deus vai acelerar o plantio, acelerar o processo de crescimento, porque Ele tem pressa. Ele não quer mais 40 anos. O nosso Deus está levantando gente de 3 dias. Gente que fala, pastor, conta comigo. Pastor, vamos levantar. Pastor, vamos marchar. 3 dias, manda o povo se preparar. E eu sinto a unção do Senhor para falar isso aqui para vocês. Povo da Assembleia de Deus, Centro de Convenções, preparem-se. Algo maravilhoso Deus vai fazer. Não em 2022, acho que esse ano ainda tem algo que Deus manda a gente fazer. Preparem-se. Eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que é novo. Deus está levantando a nossa igreja algo novo. Por quê? Porque o ritmo é diferente. A gente tem uma nova geração que nós precisamos resgatar dentro da Assembleia de Deus. E essa nova geração, ela tem um ritmo diferente. Eu creio que a minha geração eu chamo de geração ponte. Eu sou uma ponte entre a geração que nasceu com tudo digital, com tudo na palma do dedo, e a geração antiga que gosta da Bíblia comentada, ou a Bíblia de culto e carrega debaixo do braço. Não tem nada de errado entre um e outro. Eles consomem a mesma coisa de formas diferentes. Certa vez eu estava conversando com meu pai sobre isso, tentando entender. Aí eu falei assim, pai, já percebeu que no seu tempo você jogava futebol na rua? Tomava disciplina por causa disso, mas jogava. Fugia do teu pai, que eu sei que ele ia atrás e dava 6 meses de banco porque tu jogava bola. Mas tu jogava na rua. Eu joguei um pouco de bola na rua, mas joguei mais no videogame. Os meus filhos, o Romeu, olha, está com o celular na mão. Ele assiste alguém jogando no YouTube.
Não é ele que joga o jogo, ele assiste alguém jogando o jogo, não é jogando futebol. Um jogou, outro jogou no videogame, outro assiste alguém jogando. Eles estão fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes. Como é que a gente consegue segurar quem jogou e quem assiste jogando e fala: em 3 dias Deus mandou a gente levantar. A gente tem algo muito grande para fazer. O que eu estou falando para você é que Deus já preparou o crescimento dessa igreja. Se eu estou aqui, é porque há muitos anos atrás, não é muitos anos não, antes da fundação do mundo, Deus falou: eu vou tirar vocês daqui e vou levar para lá. Mas assim como Deus me colocou para fazer a vontade dele aqui, Deus já escolheu a próxima pessoa que vai estar no meu local, não sei há quanto tempo, e a próxima pessoa que virá depois da próxima pessoa. Eu não sei se você entende isso, já está tudo preparado. Foi o texto que nós lemos, tudo já estava preparado. E Deus levanta e prepara. Deus coloca a semente. Cadê o Samuel? Sobe aqui, Samuel. Sobe aqui, tem microfone? Pega aqui o microfone e dá para o Samuel, gente, por favor. Sobe aqui, corre aqui, Samuel. Corre aqui, quero ver se tu é obreiro bom. Corre, é em 3 dias, vai. 3 dias, vai, isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Glorinha, dá o microfone para ele. O que a gente vai ver aqui é uma ilustração daquilo que Deus já está fazendo na nossa igreja. Eu estou recebendo mensagens de pais, de líderes, de jovens, adolescentes e de crianças falando: pastor, existe um pastor aqui, existe gente que prega, gente que canta, gente que profetiza. Samuca, deixa eu tirar a tua máscara, posso? Gostei dos 2 riscos aqui, hein? Se tu fizesse um terceiro, eu diria que tu era patrocinado pela Adidas. Tu prega a palavra? Quer pregar um pouco? Prega aí para o pessoal. Quer ajuda? Onde é que você vai abrir? Vai lá. Segura o microfone que eu seguro aqui para você, vai. Segura o microfone. Deixa Deus te usar. Josué foi um líder exemplar escolhido por Deus para poder liderar o povo que Moisés já tirou geralmente você já sabe, né? Do Egito. E Josué, sendo um líder exemplar, ele não precisava de mais nada além de Deus do lado dele. E sempre Moisés, também seu amigo, companheiro. Josué, amigo de Moisés, nunca deixou ele numa batalha, nunca deixou ele em algum lugar. Sempre ficou com ele, sempre foi o braço direito dele. E Deus, Ele escolhe a pessoa certa para poder ser líder. Não é qualquer pessoa. Existe uma pessoa que só tem o dom de escolher. E essa pessoa se chama Emanuel. Vai? Quer pregar mais? Pode pregar. Prega aí. Pode pregar. Vocês podem dar glória a Deus por ele? Leva lá o microfone pro seu papai, leva. Segue o Facebook, tá aqui a máscara. Pega aqui também. Vai no Facebook depois. Ele disse assim: pastor André não sabe de nada. Tudo que essa igreja precisa já está preparado, não vai ser preparado, já está pronto. Eu volto ao texto, Marcos 11, 24, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração perdides, tenhas fé que já recebestes. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Você vai entender por que isso se encaixa. Ele fala assim: vai orar, vai pedir, quer algo para 2022, quer algo para amanhã, quer algo para sua família, quer algo para a igreja, quer algo para a comunidade. Ore, suplique, mas tem uma forma específica de orar e suplicar, que é colocada aqui no texto. Ore e suplique com ação de graças. O que é ação de graças? Meu amor, não. Pastor Sandro,
Me dá aqui essa tua Bíblia de novo. Eu fiz isso no primeiro. Me dá aqui a tua Bíblia. Muito obrigado. Vocês entenderam o que aconteceu? Eu fui grato a Ele. Eu dei ação de graças a Ele. Só que a ação de graças vem depois de eu receber alguma coisa. Então primeiro eu recebi algo para depois eu agradecer e ser grato e dar ação de graças para Ele. Por que que o escritor de Filipenses diz, quando você for fazer uma petição, faça dando ação de graças. Se Deus nos instrui a orar com ação de graças, é porque a gente tem que agradecer por algo que Ele já deu. Ei, Ele já deu tudo que nós precisamos em 2022. O que Ele está falando é, muda um pouco a maneira como você pensa, como eu faço, como eu trabalho. Em vez de ficar pedindo, já me agradece. Tudo que você precisa, eu já antecipei, eu já coloquei, eu já te dei. Vocês não são escravos, vocês são filhos. O Romeu está aqui, quando ele quer água, quer bala, ele vai até a despensa e ele pega. Por quê? Porque tudo que tem na casa do Pai, ele tem acesso e ele pode. Ele não precisa pedir algo que eu já dei para ele. Deus já deu para vocês todas as bênçãos nas regiões celestiais. Basta você agradecer. Será que nesse mês a gente vai fazer só oração de gratidão? Senhor, obrigado. Para de orar, Senhor, se for da tua vontade. Aquele meu joelho que está ruim, se for da tua vontade, da tua misericórdia, conserta aquele joelho. O que Deus está instruindo a nossa igreja a fazer, não ore pedindo assim, ore já agradecendo, já ore assim, Senhor, eu te agradeço porque pelas tuas pisaduras eu fui sarado e eu fui curado. Eu te agradeço porque toda a enfermidade foi colocada sobre ti, existe autoridade e poder no teu nome, Senhor. Eu te agradeço pela cura da minha vida, pela cura da minha casa, pela cura dos meus filhos, pela salvação, pela unção, pela restituição. Eu te agradeço. Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu vou provar para você que já está tudo preparado. A gente só tem que agradecer. Já está pronto. Quando ele fala que tem uma terra prometida, ele fala, já é de vocês. Entra, mas pastor, mas já tem gente morando. Opa, eu dou o maná, mas vocês têm que se esforçar. Eu já dei, estica um pouco, sua um pouco, trabalha um pouco, batalha um pouco. Não vai ser fácil não, mas as conquistas já foram dadas, as bênçãos já são entregues. Efésios capítulo 1, versículo 3. Tem o 3 aí? Eu não sei se você tem 3. Olha, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas, diga todas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. O texto diz, todas já estão preparadas. E não preparei ontem, eu preparei antes da fundação do mundo. Antes de dizer, haja luz, eu já estabeleci a sua bênção, eu já estabeleci a sua cura, eu já estabeleci o seu milagre. A sua vida já foi planejada antes do haja luz, antes da criação. Deus sabia o que ia fazer com você. Então se Deus te fez nascer, é porque já estava tudo pronto. Deus trabalha com ordem. A ordem das coisas tem significados. Primeira coisa que Deus fala é haja luz. Sabe por quê? Porque depois Ele ia criar a grama. Não existe grama sem luz, porque a grama, para crescer, precisa da luz, precisa dos nutrientes para ela se desenvolver e brotar e crescer. Aí depois de fazer as plantas, a vegetação, Deus fala para a vegetação, crie as frutas, os frutos e os legumes conforme o seu tipo e a sua espécie. Por quê? Porque depois de fazer a alimentação, os frutos, Deus ia fazer os animais. Os animais, para crescerem, para subsistirem, para multiplicarem, precisavam de alimento. Então Deus faz algo e depois Ele bota num cenário que já está tudo preparado. Assim como os animais, uma vaquinha precisa comer grama, a grama precisa da luz. Quando Deus fez a vaquinha, já estava tudo preparado para ela. Já tinha água, já tinha grama, já tinha alimentação, já tinha tudo antes de Deus criar ela.
Antes de Deus colocar ela naquele local, aí Deus faz toda a criação. Qual é a última coisa que Deus cria? Um homem. Acho que tem gente que está entendendo aqui. Quando Deus coloca o homem no Éden, tudo que o homem precisava para crescer, multiplicar e ser abençoado e bem-sucedido, já estava pronto. O que eu estou falando para você é, materialmente e espiritualmente, já está pronto, gente. 2022 já está no local, já está pronto, porque Deus sabia que a grama ia dar os frutos iam alimentar a vaquinha, e a vaquinha ia dar leite para o homem, ia dar picanha para o homem. Glória a Deus pela picanha. Antes de você pisar nesta terra, Deus já tinha montado. O homem foi a última peça da criação, porque o homem precisava de água, de luz, de grama, de comida, de vaca. Tudo que o homem precisava já havia sido criado e estava esperando por ele. Eu quero profetizar que as bênçãos que Deus tem para 2022 estão esperando a gente. Elas estão de braços abertos. A cura está te esperando, o milagre está te esperando, a reconciliação está te esperando. Quando Deus te criou, tudo que ia te prover já havia sido feita antes de você ser criado. Por isso, eu quero dar aberto esse momento de profecia, de lançar sementes, porque tudo que nós precisamos em Deus já está pronto, já está preparado. Basta você crer e você andar em direção do desígnio, obedecer. Como é que eu faço, pastor, para aguentar isso? Eu compro uma vassoura, eu compro isso? Não. A mesma coisa que ele falou para Josué. Você quer abraçar o que está te esperando? Não tire o livro da lei da sua boca. Não arranque os estatutos da minha palavra do seu coração. Não se desvia dela, porque tem gente que prega, vai receber, e a vida é errada. Não tem como você abraçar o que Deus tem, já fez te esperando. Se você vacilar, Ele está falando nem para a direita, nem para a esquerda. Guarda no teu coração os meus estatutos, porque tudo já está preparado. O que você está precisando? Está preparado. O que é que você está precisando? Está preparado. Tudo está preparado. Eu quero cantar esse hino. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Mas antes da gente iniciar isso, já pode fazer os acordes? Eu estou falando com pessoas que estão aqui em um momento de transição. Um momento de incerteza. Um momento que eles não sabem o que vai acontecer no amanhã. Muita gente veio para cá e está se sentindo andando em círculos, sem direção. Você está enfrentando os mesmos problemas há anos, os mesmos desafios há anos. Você está amarrado, você não consegue andar, você não consegue progredir, você não consegue avançar. Tudo mudou, pastor. Tudo mudou. Estou de cabeça para baixo, fechei aqui tudo. Estou vivendo os mesmos problemas de sempre. Que Deus manda eu te dizer o que Ele disse para Josué. Assim como eu fui em 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, eu serei em 2022. Basta você não se apartar do livro da lei. Ele te abençoa, mas você tem que se esforçar. Quer receber a bênção? Não foge aqui da igreja não. Porque Ele quer te instruir, Ele quer te dar instrução. Assim como Josué instruiu o povo, falou assim: levanta, em 3 dias nós vamos atravessar. Como é que Deus faz isso no dia de hoje? Usando o pastor, através da palavra dele. Porque Deus disse para Josué, e Josué replicou. Eu só estou replicando para você o que Deus me passou. Quem sabe, se você aplicar essa instrução, em 3 dias você poderá ver a bênção que Deus vai te dar? Não sei. Mas eu só sei que em 2022, as bênçãos que Deus tem para a tua vida, elas estão todas te aguardando. Sabe qual é a palavra profética? Agradeça a Deus por antecipação. Meu Deus. Não espere ver, não espere receber, não espere abraçar para falar: Senhor, obrigado. Mas pastor, eu estou doente ainda. Agradeça pela cura. Mas pastor, eu não tenho um carro. Agradeça, porque Ele vai botar o documento e você vai assinar o documento disso. O que precisa? Vocês podem entrar. O que precisa? Já agradeça ao Senhor, porque Ele já deixou tudo preparado aqui para você. E se tem gente que veio aqui hoje, é porque Deus preparou a tua salvação aqui hoje. Talvez você não saiba.
Quando João Batista vê Jesus vindo, descendo para o batismo, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Outro texto fala que nós fomos criados na unção de Cristo antes da fundação do mundo. A cruz foi a maneira física de algo que já aconteceu espiritualmente, porque ele foi dado antes da fundação do mundo. Ele foi preparado antes da fundação do mundo. Deus antecipa o problema que você vai viver. Ele já tem uma solução para você. O problema que você vier apresentar diante do altar, Deus fala: eu já tenho uma solução. E já está preparada para você.